Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, formato novo, vídeo novo aqui para vocês, vídeo de transferência, tá? Vou explicar uma coisa para vocês antes de a gente começar. A gente não vai falar sobre especulações no sentido de atualização do mercado para vocês. O que a gente vai fazer é fazer análise. Então a gente vai pegar os jogadores que estão aí ou fechados ou quase fechados, ou rumores que têm relações entre saída e vinda de jogadores. E a gente vai trocar uma ideia sobre como planejar uma equipe e quais são os pontos principais que você vai poder observar na equipe que você torce ou na equipe que você acompanha o dia a dia, como é o caso que a gente vai fazer agora com o Manchester City, tá bom? A ideia não é a gente eu virar um novo Fabrizio Romano, porque a intenção nossa é fazer análise, tá? Não é ficar falando sobre transferência, tá? São funções diferentes, tá? Então vamos ao ponto. Primeiro ponto que a gente vai ter aí um cenário, e eu vou colocar já na tela para vocês. A gente vai ter um cenário que é o seguinte: o Manchester City teve aí, assim, segundo o Fabrício Romano, estaria acertado com o Gravdiol. Esse aí é o mapa de calor do Wake, tá? Do aqui, do Manchester City, tá? Então tá errado ali o nome, mas vocês entendem pela imagem do cara, né? Mais fácil. Já estaria acertado a vinda do Gravdiol por 100 milhões de euros, mas na sexta-feira, estou gravando isso no sábado, na sexta-feira o RB Leipzig avisou que não fechou, ainda não fechou, está em negociação, mas ainda não fechou, e ele conta com o jogador para essa temporada a princípio, mas deve ser resolvido, tá? Então a gente está partindo do pressuposto que está fechado ou está quase, tá? Entre as negociações é a mais avançada. Qual é o grande ponto? Onde eu acho que o Gravdiol vai se encaixar nessa equipe do City e onde ele melhora a equipe do City, tá? Que é difícil porque é uma equipe já campeã de tudo. Entre os três zagueiros que o City jogou na última temporada, que era o Akanji geralmente, ou o Walker, aí você tinha o Rúben Dias e o Ake, tá? Geralmente esse era o trio de zaga ali, principalmente dependendo para o Akanji e Ake, mais o Rúben Dias, tá? Você tinha o Ake jogando mais pela esquerda, tá? Ele é um jogador que ele pode servir tanto como lateral esquerdo, como também como zagueiro. É um jogador que faz essas duas funções e ele estava ali posicionado geralmente mais à esquerda, que é mais ou menos o mesmo, assim, mapa de calor bem similar ao do Gravdiol quando ele jogou no RB Leipzig. Obviamente vocês podem ver que o mapa de calor dele é menor no sentido de estar mais próximo da defesa, até porque a função do zagueiro no RB Leipzig é bem diferente da função do zagueiro no Manchester City, né? São equipes de nível diferente e funções diferentes ao longo do jogo. E aí você passa a ter um jogador que também atua muito pela esquerda, obviamente um pouco mais centralizado, que é uma dupla de zaga, mas atuando mais pela esquerda. Quem já jogou Futebol Manager, FIFA, quem já está um pouco mais por dentro, não necessariamente de acompanhar ele jogando, mas assim, de ter alguns indicadores sobre, lembra que ele também atuava como lateral, né? Então ele pode atuar tanto como zagueiro como lateral. O FIFA a gente já fazia isso já há muito tempo. Ele é um jogador que eu acredito que vai ocupar essa função. Então fique ele, Rúben Dias, aí o Walker ou Akanji, né? Aí é quem for pender ali para aquele lado, né? Depender de quem, se o Walker vai ficar ou não, ou até mesmo o Pavard, por exemplo, né? Se caso o Walker for para o Bayern de Munique e o Pavard vier para o Manchester City, aí vai depender das negociações. Esse aí a gente já não sabe como é que está a negociação. Pode ser que você tenha um novo trio de zaga ali com esses dois zagueiros. Mais à frente, geralmente você vai ter o Stones, Rodri, De Bruyne, e você tinha o Gundogan, agora o Kovacic, tá? Então você tem esse mapa de calor que eu imagino que o Gravdiol vai disputar essa posição direta com o Ake, né? O reserva do Rúben Dias, só para deixar claro, seria o Laporte, tá? Então dentro dessa organização o Laporte seria o reserva do Rúben Dias, mas também é outro que pode sair nessa janela de transferência, tá? O Ake, comparado ao Gravdiol, quando você faz a análise pela normalização da Premier, ou seja, eu estou adequando o Gravdiol à Premier League para a gente poder equiparar as coisas, você tem uma vantagem do Ake nos passes, você tem uma vantagem no bloqueio, você tem uma vantagem
na conversão de chute para gol, que também para zagueiro não é necessariamente primordial, ainda mais uma equipe como o City, que vai produzir muitos gols com o Haaland, não necessariamente muitos gols com o seu zagueiro. Então isso é um ponto importante a se destacar. Outro ponto que também fica importante, né, é quando você vai comparar, em todos os outros critérios há uma vantagem. Então o que o City está pagando? Né? E se você lembrar da final da Champions League, isso vai ficar mais claro. O City está pagando por um zagueiro que consiga quebrar linhas. Então, se você lembrar da final, quem vai dar o passe que vai originar a jogada é o Akanji. O Akanji vai fazer esse apoio pela direita. O Gvardiol tem essa capacidade de fazer o apoio pela esquerda mais do que o Ake. O Ake joga um pouco mais aberto, o Gvardiol tem essa capacidade de fazer tanto esse apoio um pouco mais aberto, quanto também um pouco mais centralizado ali no corredor central, mas pendendo um pouco mais pela esquerda. Então você consegue fazer esses dois pontos aí de melhoria, além de ser um cara que recupera melhor a bola. Ele é melhor no contra um e melhor também na recuperação, o que faz com que ele consiga ter esse acréscimo. Então ele evita que o adversário vai progredir em campo, recupera essa bola mais rápido e aí consegue ligar mais vezes esses atacantes. Então perceba como o que o City está comprando, esses 100 milhões de euros para melhoria da equipe, de fato é uma estratégia onde você tem um cara que vai progredir pela direita e um cara que vai progredir pela esquerda. Então você tem nos zagueiros também dois que vão apoiar um pouco mais no ataque e vão dar mais suporte, tá? Então essa é a primeira parte da análise. Depois vamos ao grande problema do City. Para mim esse não repôs a altura, ou se repôs vai demorar para entender o sistema. O Gundogan, que está aí na tela para vocês, ocupava uma faixa de campo que é basicamente, se a gente for traçar aqui para vocês, mesmo, só para a gente entender, ele vai ocupar uma faixa central pendendo à esquerda. Tá? Então aqui eu tenho a esquerda e aqui eu tenho uma faixa central. Então nesses dois pontos o Gundogan vai ocupar. Quem ocupa essa faixa central à direita é o De Bruyne, né? Nesse sistema aí com WM do Guardiola. Qual é o detalhe? Quando a gente vai olhar o Kovacic, que seria o substituto, ele até ocupa essa faixa à esquerda de fato, né? Ele é um volante no Chelsea que vai, um meia central no Chelsea que vai ocupar de fato essa faixa à esquerda. Então faz sentido, em termos de zona de atuação, você contratar o Kovacic em referência ao Gundogan, tá? Eles ocupam uma faixa de campo em tese parecida. Obviamente a limitante do Chelsea com o Manchester City, tá bom? Temos essa limitante. O detalhe é que quando você olha os indicadores, e obviamente, de novo, a equiparação entre Chelsea e Manchester City, você tem aí nesse cenário um Gundogan que é melhor em quase tudo, né? Ele é melhor em quase tudo que o Kovacic. Onde que o Kovacic vai ter alguma vantagem ou algo do tipo? Na progressão em campo, então esse é o primeiro ponto importante, na progressão em campo e também na recuperação, no total de recuperação. Não é muito grande, mas também ele não vai ser tão exigido assim. Aqui talvez seja o grande ponto. Ele, com os passes que ele faz, ele consegue progredir mais em campo. Então talvez a gente tenha menos um apoio pela esquerda para, caso o Haaland faça um pivô, encontrar um jogador ali, passando, né, recebendo essa bola para finalização, e muito mais o jogador que vai encontrar o Haaland no movimento, né? Vai encontrar esse passe para o Haaland também. O detalhe que eu imagino é que o Kovacic vai passar por um processo muito parecido com o que o próprio Gundogan passou com o Guardiola. Que ele era um meia central, e aí a partir essas novas formas de jogar das últimas temporadas do City, ele passa a estar um pé mais à frente, ele passa a estar um pouco mais protegido pelo Rodri e pelo John Stones, ele passa a estar um pé mais à frente ali no campo. O que eu imagino vai demorar para adaptar. Esse é o grande ponto para mim. Talvez nesse cenário que a gente esteja vendo, o que aconteceu na final da Champions seja o mais provável, né? Quando o Foden entra, o Gundogan foi à direita e o Foden foi à esquerda. Talvez o que aconteça seja exatamente isso. De Bruyne fique à direita e o Foden venha à esquerda. Então o Foden pode ganhar um pouco mais de espaço, caso não saia mais pontas além do Mahrez, tá? Então imagino eu que o Foden ganha um pouco mais de espaço no começo, depois o Kovacic possa até entrar aí. No mercado, quem teria dentro do mercado para substituir, ou pelo menos para fazer frente ali
a essa contratação. O máximo de jogador que você possa observar dentro da faixa de preço que teve o Kovacic seria o Gabri Veiga do Celta de Vigo. O restante ou é muito mais caro, ou seja, fora do orçamento do Manchester City por conta do fair play, não por conta de dinheiro, ou teria o mesmo problema de adaptação. Então, por exemplo, a gente fala hoje do Frank de Jong. Ele também não converte o que o Gundogan converte em gols, por exemplo. Então você tem um cara mais participativo, um cara que tem muita qualidade, mas que também vai ter que se adaptar a uma nova posição em campo, né? Então esse cenário que a gente está tendo do Manchester City, ele é muito único, porque o jogador vai ter que aprender de fato. Então talvez seja um jogador que a gente possa observar ele com mais justiça, vamos colocar assim, na metade da temporada, em dezembro para frente. Não agora, porque vai precisar de um processo de adaptação a esse novo estilo, e o Chelsea não era parecido, ou pelo menos não era tão parecido com o City como outras equipes da Premier. Tá? Vamos ao último, que seria a possível saída do Mahrez, né? Está basicamente acertado com o mercado árabe. O Mahrez atuando pela direita, né? Então assim, você pode ver que ele está atuando diretamente aqui na direita, né? Essa é a zona de atuação dele. E quem estaria sendo contratado caso ele saia e confirme a saída, quem estaria nessa possibilidade de reposição, seria o brasileiro Rafinha, que justamente aí é uma questão de ocupação de espaço mesmo. Você tira um e traz outro, que é muito parecido em termos de mapa de calor entre os dois. Tá? Ficou esse belo joinha na tela para vocês desenharem, né? Mas o Rafinha passa a ter esse cenário onde ele tem a mesma ocupação espacial do que o Mahrez, tá? Em um estilo de jogo muito parecido, tá? Um jogo mais posicional, você passa a ter uma facilidade, ou pelo menos um ano aí de compreensão do Rafinha no Barcelona, que pode ajudar a compreender o modelo do próprio Guardiola, tá? Então, assim, há mais facilidade de adaptação nesse sentido. E nesse cenário você tem um Mahrez comparado ao Rafinha, além da idade pesar favorável ao Rafinha, você passa a ter um Mahrez com mais passe, então esse é o grande ponto, né? O Mahrez tem mais passe do que ele, acaba participando, sendo mais colaborativo, e um pouco mais de taxa de conversão, mas nenhum dos dois convertem muito, ou seja, não é ali que você vai conseguir fazer os gols da equipe. No caso do City foi o Haaland, né? Você tem isso muito discrepante em relação a qualquer outro jogador da Premier e também qualquer outro jogador do Manchester City. E aí o Rafinha tem mais finalização, então o Rafinha vai conseguir colaborar também nas finalizações mais do que o Mahrez colabora, além de conseguir progredir melhor em campo, ou seja, o jogador que até pela idade consegue percorrer mais caminhos sem cansar tanto. E aí você consegue ver uma progressão em condução, coisa que é mais difícil de você observar nesse Manchester City, muito por conta de uma adaptação muito mais provável de um meia central na ponta, como foi o caso do Bernardo ou até mesmo do Grealish, do que necessariamente um ponta aberto como é o Mahrez ou como é o Rafinha, tá? Mas é uma questão de substituição de peças, de fato, né? De opção de elenco. E nesse cenário que a gente está vendo, o Rafinha vai ter uma melhor contribuição na defesa, tá? Até pela idade ele consegue apoiar um pouco mais na defesa dos companheiros, o que num sistema com WM, o apoio do ponta é muito importante, tá? Na marcação. Então isso pode ser um fator decisivo, além dele ser mais alto também, né? Que facilita algumas jogadas de bola aérea, principalmente na defesa, para você recuperar. Tranquilo? Respondendo a última questão, que eu acho que o City poderia melhorar, tá? Eu ainda sinto que há um problema nesse Manchester City com o John Stones, tá? E aí não é pegando no pé do John Stones. Basicamente, qual que é o meu ponto com ele? Eu acho que num primeiro momento, e a gente conseguiu ver isso na final da Champions, com 4 jogadores no meio campo, ele, Rodri, De Bruyne e Gundogan, né, e imaginando que vai ter uma substituição à altura do Gundogan, seja o Phil Foden ou o Kovacic, você tem ali jogadores com muita qualidade sendo muito bem marcados, os 3 que a gente falou, e aí sobra o John Stones para organizar essa jogada. E vai ser um jogador de encontrar muito bem os passes para o lado e para trás, tá? Ou apoiar, fazendo 1-2 ali, com os jogadores que a gente falou que estariam mais marcados, tá? Então você tira a bola desses jogadores com mais qualidade e deixa a bola estrategicamente com um cara que não vai conseguir criar tanto. Ele não prejudica, mas ele não vai criar.
E como você está vendo ajustes no Manchester City de criação, caso do Gvardiol, você pode pensar na possibilidade do Pavard, por exemplo, vindo, né, numa transferência do Bayern de Munique, por exemplo. Se você for pensar nessas características, ali seria um ponto a melhorar. Quem eu gostaria de ver ali que custaria 0? João Cancelo. Ou pela esquerda, ou pela direita, mas João Cancelo seria interessantíssimo ver um jogador com a qualidade dele de passe, com a qualidade dele de progressão, tendo mais liberdade no campo. Algo parecido com o que foi feito com o Kimmich, jogar ele quase de volante. Seria interessante. Segundo, que eu gostaria de ver ali, e aí pensando em contratações, aí gastar uma grana mesmo, tá? Aí ficando mais livre. Kimmich estaria no mercado, seria um jogador que caberia muito bem ali, tá? Então, em tese, o Kimmich estaria no mercado, segundo o que se fala na Alemanha, e teria ainda a possibilidade do De Jong, que se fala na Espanha, né, do interesse do City no De Jong, e ali eu acho que encaixaria bem. Porque você fica com 4 caras de meio campo, sendo que 2, tanto o Rodri quanto o De Jong, fizeram ou fazem a volância. Então, assim, você tem 2 caras de marcação de fato, né? E aí, com um jogador como o Pavard ou o Walker, você tem um cara que compense, né? Você recua o Rodri para a zaga, naquela volta para a linha de 4, né? Você recua o Rodri para a zaga, fica o De Jong mais centralizado, Rúben Dias já está ali, você tem o Gvardiol na esquerda e o Walker na direita. Então, tudo isso seria possível com o Kimmich, tudo isso seria possível com o De Jong, ou até mesmo com o próprio Cancelo, né? Pensando em ter o Akanji como zagueiro, você faz a volta pela direita com o Cancelo, seria possível também, tá? Mas isso fica para o futuro e fica para a gente saber como esse mercado de transferência vai impactar a equipe do Manchester City, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e, por favor, deixa o comentário de vocês aqui embaixo para a gente trocar uma ideia sobre se o formato ficou legal, se vocês querem mais coisas, se vocês querem um vídeo para o jogador, por exemplo, enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima!